Aqui agora a gente vai falar de um assunto que é interessante que a gente entenda, é claro, porque afinal de contas pode repercutir por aqui. O ataque realizado pelos Estados Unidos contra um aeroporto de Bagdá, que culminou na morte do principal líder militar iraniano, o general Qassem Soleimani, ganhou uma repercussão mundial, como era de se esperar, e trouxe novamente à tona um sentimento de preocupação com os riscos de uma escalada de conflitos internacionais para o ano que acaba de se iniciar. As tensões entre Washington e Teherã aumentaram em 2019, depois que o governo de Donald Trump se retirou unilateralmente do acordo nuclear assinado entre o Irã e as principais potências globais em 2015. A partir daí, o Irã passou a não respeitar mais os itens do tratado, inclusive voltando a enriquecer urânio, utilizado na produção de energia nuclear, enquanto os Estados Unidos aumentaram as já pesadas sanções econômicas ao país persa, afetando principalmente suas exportações de petróleo. Vamos conversar sobre esse assunto com a advogada e professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso. Seja bem-vinda ao Revista da Cidade. Como é que tá? Muito obrigada. Tudo bem? Estava comentando sobre um assunto difícil da gente comentar, né? Um assunto, quando a gente fala em guerra, estava lá falando de pãozinho, tudo macio, mas vamos aqui... Houve aí uma introdução com aquele tema um pouco mais espinhoso, Exato, né? exato. E vamos falar sobre isso, até porque... fica um pouco difícil da gente entender, quem não acompanha essas tensões no Oriente Médio, entre os Estados Unidos e tudo mais, não entende muito bem exatamente por que os Estados Unidos vivem mexendo nessas questões com o Irã, com o Iraque, por que está sempre entrando em conflito. A gente consegue expandir um pouquinho para tentar entender historicamente o porquê desse ataque? Sim. Não vamos ir tão longe, porque se nós fôssemos muito longe na história, nós começaríamos do século VII, né? Então vamos começar em 1979, vamos começar no século XX. Um pouco mais contemporâneo. Quando foi deposto, então, um aliado dos Estados Unidos no Irã, que era o Shah Reza Pahlavi, e assumiram os turbantes, né? Foi a Revolução dos Turbantes, e assumiram os Ayatollahs, e aí assume em 79 o Ayatollah Khomeini, e eles entram na Embaixada Americana, né? Nós estamos falando de 79, eles entram na Embaixada Americana, os representantes do Ayatollah, desse grupo xiita, né? Eles assumem, passam a ter então ali um Estado teocrático, entram na Embaixada Americana, que era o que mais representava de ocidental, e vamos lembrar, foram mais de 400 dias, mais de um ano, que os reféns americanos, cerca de 52 pessoas que estavam dentro da embaixada americana no Irã, ficam, portanto, reféns dos Ayatollahs, reféns daquele regime teocrático. Então, a partir de então, né, com a queda do aliado dos Estados Unidos, Reza Pahlavi, os Estados Unidos não conseguiram mais conversar com o Irã como conversavam antes. E aí nós passamos a ter, de um lado, os Estados Unidos, essa potência militar, econômica, comandando, digamos, o Ocidente, e, por outro lado, o Irã, que assumem os xiitas, e eles passam a querer ser a liderança do Oriente Médio, em desacordo com os interesses americanos. Então, se a gente começar em 79, nós vamos ver que houve aí, de lá para cá, uma atmosfera bastante pesada. Mas há cerca de 2 anos, quando Trump, então, assume o poder nos Estados Unidos, e ele havia prometido retirar os Estados Unidos do acordo do Irã, que é um acordo que mantém o Irã mais ou menos congelado no que diz respeito à produção de urânio para o uso da bomba atômica. Ele tira os Estados Unidos, saem então do acordo, o Irã fica no acordo com outros países também importantes, como Reino Unido, Alemanha, França e também China e Rússia, mas os Estados Unidos não estão. Os Estados Unidos, saindo do acordo, passam a retalhar economicamente os iranianos, passam a exigir também que os demais países do mundo com os quais os Estados Unidos mantêm relações comerciais profícuas também que retaliem os iranianos, aí começa uma escalada de violência que estava mais ou menos sossegada nos anos 90, né? Mais ou menos sossegada porque o Oriente Médio sempre tem lá os seus conflitos. E por que nesse momento o Soleimani foi considerado esse inimigo público dos Estados Unidos e por que ele foi o principal alvo do ataque? Então, Regiane, tem uma série de especulações que dizem porque o Trump está em baixa com a população americana, porque ele está sofrendo um impeachment, então precisava tirar as atenções de um assunto doméstico, que é o impeachment, e
trazer para a comunidade internacional, então ele ataca o Irã numa tentativa de desviar o foco. Outros dizem, não, mas ele já estava cheio mesmo do Irã, porque o Qassem Soleimani era uma figura extremamente perigosa, né? Nós vamos lembrar um pouco, como você falou da história, que o Soleimani era responsável por todas as operações do Irã fora do Irã. Então vamos lembrar lá nos anos 90, 92, aquele ataque feito aqui na região, em Buenos Aires, na embaixada israelense, foi feita pelo Soleimani. Né? Houve ali um número de mortes bastante expressivo. Depois, em 94, logo depois, não contente, Soleimani vai também em Buenos Aires e bota um carro-bomba na frente de uma instituição filantrófica também de tradição israelense. Então, todos esses ataques, só falando daqueles acontecidos aqui no continente latino-americano, foram patrocinados pelo Soleimani e no resto do mundo também. Então, a presença do Soleimani era uma presença muito perigosa. Mas, na verdade, se a gente fosse olhar friamente por que os Estados Unidos atacaram o Soleimani logo depois do Réveillon, ou seja, no início do ano de 2020. Porque o cálculo que foi feito pelos americanos, a equipe de defesa dos Estados Unidos, considerou que a possível represália do Irã contra a morte de Soleimani, o que o Irã pode fazer para voltar atrás, né? Porque, para fazer uma vingança menor para os Estados Unidos do que o potencial de risco de Soleimani vivo. Então, foi um cálculo muito pragmático, muito frio, que não tem tanto... Olha, não, ele foi para se vingar do Soleimani, para se vingar dos iranianos, para se vingar daqueles 52 reféns americanos que estavam na embaixada naquela época e que ficaram lá 400 dias. Até porque foram muitos anos para entender o ataque justamente agora. Né? Ele chegou num cálculo preciso. O que nós vamos perder, o que pode nos acontecer se o Irã fizer uma vingança contra nós pela morte de Soleimani, nos atacar, é menos do que o perigo do Soleimani. E essa decisão do Trump foi unilateral? Ele teve consenso entre os generais americanos? Ele tinha até o apoio de alguns senadores republicanos, alguns políticos republicanos importantes, e também conversou muito com a sua defesa, com o Ministério de Defesa, que fica nos porões lá, que fica na parte de baixo da Casa Branca. Ele ouviu, embora ele seja uma pessoa que a gente considera meia turrona, né, que faz o que ele bem entender, na hora que ele quer. Nesse momento, ele ouviu o pessoal da defesa, quer dizer, os técnicos da defesa, e os técnicos da defesa mostraram para ele que, seja qual for a retaliação do Irã, ainda é melhor ter o Soleimani morto. E esse foi o raciocínio. Mas mesmo dentro do Irã, Soleimani também divide opiniões, né? Entre herói, vilão, terrorista. Sim. E você tocou num ponto importante, Regiane, que é o fato de que o Irã não está no momento bom da sua história, depois da entrada dos ayatolás do governo, criando um Estado teocrático a partir dos anos 80. Nós vamos pensar, vamos relembrar um pouquinho, indo não tão longe na história. Em novembro, já havia um caldo de cultura interno dentro do Irã, ou seja, a população do Irã já estava revoltada contra o regime dos ayatolás, porque grande parte da população, sobretudo os jovens, querem mais liberdade, querem mudança de regime, estão insatisfeitos com a corrupção, estão insatisfeitos com o fato de que o PIB em 2019 do Irã caiu quase 10%, a inflação está 35%. Então, já há um caldo de cultura desfavorável dentro do Irã. Vamos lembrar que o Irã, no mês de novembro, né, o Ayatollah Khamenei, para tentar coibir essa manifestação, essa movimentação interna, o regime já havia matado, em novembro, 600 pessoas e preso 10 mil pessoas. Então, aí houve, em dezembro, uma calmaria, né? Houve o ataque aos companheiros e ao próprio Soleimani, que morreram 10 pessoas, e aí, por um momento, a população se uniu pedindo a Teherã, pedindo ao governo uma satisfação, ou seja, não deixando o que os Estados Unidos fizeram assim gratuitamente. Houve a represália, então houve o ataque do Irã às instalações dos Estados Unidos no Iraque,
E depois disso, a população voltou, como nós estamos vendo, às ruas dizendo: estamos cansados do regime, estamos cansados da falta de liberdade, o desemprego está aí, nós queremos alternância no poder, nós queremos modificações desse regime. Tá. E, novamente, agora o Irã está aí envolvido num caldo de cultura tão pernicioso e tão grave quanto aquele de novembro. E as tensões aumentando por lá também, isso, né? ainda por cima, as tensões de o que os Estados Unidos poderão fazer em matéria de retaliações, o que os aliados americanos farão. Agora vamos trazer um pouquinho para cá, porque no começo do ano muita gente que acompanha as redes sociais ficou meio assustada, principalmente no Twitter. Parece que as pessoas enlouqueceram pensando que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, de repente, né? E isso no mundo não estava sendo falado. Tanto que correspondentes internacionais diziam: gente, parem, porque não vai acontecer isso. Não vai. Né? É um conflito muito localizado. Sim. Mas, de alguma forma, a gente tem, sim, um respingo, digamos assim, aqui no Brasil, no nosso dia a dia. De que forma ele pode afetar a nós brasileiros? Nós podemos dizer, Regiane, que o que aconteceu do Irã com os Estados Unidos agora, dia 3 de janeiro, e os atos subsequentes de tensão e retaliação, gerou um clima de tensão que a gente não tinha visto nos últimos 20 anos. Não obstante, tudo o que a gente sabe que acontece tem acontecido no Oriente Médio, né? Israel, ali na faixa de Gaza, com Palestina. Bom, independentemente de tudo o que aconteceu, esse foi o maior momento de tensão. Sim. E todos os países do mundo, sejam pequenos, sejam médios, sejam grandes, estão sentindo essa tensão e sentirão os efeitos dessa tensão. E o Brasil também. O Brasil por quê? Porque o Brasil, primeiro, ele vende para o Irã. O Irã é o nosso segundo maior comprador de milho. É o nosso quarto maior comprador de carne. Tá. E nesse item compra carne, o Irã é até um próprio avalizador nosso, porque na medida em que o Irã compra carne nossa, carne essa que foi cortada, produzida e curtida para ser vendida a um regime muçulmano, como ele compra muito, ele serve de marketing. O Brasil vende para os outros países em volta. Tá. Então, grande comprador de dois itens que são fundamentais para o agronegócio brasileiro: o milho e a carne. Ademais, vamos pensar também, a nossa Bolsa de Valores, no dia 3, 4 e 5, ela chegou a cair 2% do seu valor normal. O petróleo, houve aí uma subida, uma escalada de preço, e sem jogar para o consumidor, o governo brasileiro conseguiu fazer um reajuste de 3%. Então, há efeito, sim, para o Brasil, como para qualquer outro país, e independentemente do nosso governo ter se manifestado a favor ou contra, ter feito uma declaração assim ou assado, nós sentimos os efeitos na venda do milho, na venda da carne, no preço do petróleo. E se aumentou o petróleo, aumenta o preço de tudo. Então, é muito importante que a gente fique atento, porque há efeito, sim. Nós não estamos correndo o risco de uma terceira guerra atômica, mas há uma atmosfera de tensão, sem dúvida. Tá certo. Agora, você acha que esse conflito pode repercutir de alguma forma nas eleições presidenciais americanas? Você acha que ele pode trazer mais apoio para o Trump dentro do país? Nós estamos no momento em que Trump continua falando para os seus mesmos correligionários. E os mesmos correligionários, aconteça o que acontecer, estarão ao lado dele, Trump. Né? A população está acompanhando a votação do impeachment. Então, é muito cedo da gente dizer se ele vai oferir benefícios ou se essa tensão criada vai gerar prejuízos. Ainda é cedo. Tá certo. Vamos esperar, então, Vamos. Um próximo passo, e fica aberto espaço para você voltar, por favor, para a gente continuar entendendo essas tensões internacionais e como é que funciona essa política. Parece muito difícil de entender, mas quando a gente conversa com quem sabe, realmente consegue destrinchar o assunto para a gente. Obrigada pela presença aqui. Regiane. Maristela Basso, que é advogada e professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Até uma próxima, viu? Ótimo dia para você. Obrigada.